Imagine um lugar oculto do mundo, onde os ecos da história e do misticismo estão resguardados atrás de muros inquebrantáveis. Um lugar que, há séculos, tem sido um tesouro de segredos zelosamente guardados, envoltos em mistério e curiosidade. Os arquivos do Vaticano, o coração desta história, contém documentos que poderiam mudar a percepção que temos sobre nosso passado, sobre a espiritualidade e até mesmo, talvez, sobre a existência de outros mundos. Neste vídeo, exploraremos o que o Papa Francisco finalmente revelou sobre esses segredos. O que realmente se esconde nos quilômetros de prateleiras do Vaticano? Existem provas de contato com o desconhecido? Ou encontraremos verdades sobre a vida de figuras religiosas que, até agora, pareciam inalcançáveis? Número 1. Existência de arquivos secretos do Vaticano. Eles se tornaram um dos lugares mais enigmáticos do mundo, alimentando uma mistura de admiração, curiosidade e mistério. No centro dessa expectativa estão documentos históricos que, segundo teorias, contêm segredos impactantes e potencialmente reveladores sobre temas que vão desde a história antiga da Igreja até contatos com civilizações extraterrestres. Os documentos, segundo alguns especialistas e teóricos, foram zelosamente guardados pela Igreja Católica durante séculos, o que levou a especulações sobre o conteúdo desses arquivos. Por exemplo, uma das teorias sugere que o batismo é um fato da Igreja Católica. Registrou possíveis contatos extraterrestres, embora a Igreja nunca tenha confirmado essa afirmação. A própria existência desses registros suscitou uma fascinação global, e há quem acredite que entre as relíquias religiosas e textos históricos se escondem provas de encontros alienígenas. Este tema é uma das razões pelas quais os arquivos secretos do Vaticano, localizados dentro das muralhas da cidade do Vaticano, são considerados um mistério. Seu acesso é restrito e, embora certos acadêmicos tenham tido acesso limitado a documentos específicos, a maioria dos conteúdos permanece oculta ao público. Além disso, os arquivos não apenas guardam registros religiosos, documentos históricos, atas de governos, correspondências entre papas e outros líderes mundiais, e até livros de contabilidade. Fazem parte da vasta coleção armazenada nos extensos corredores desses arquivos. Estima-se que a extensão de suas estantes abrange cerca de 85 quilômetros, um número que reforça sua reputação como um dos repositórios mais amplos e secretos do mundo. Número 2. Mudança de nome dos arquivos. No ano de 2019, o Papa Francisco surpreendeu o mundo ao anunciar uma mudança significativa nos arquivos secretos do Vaticano. Em uma tentativa de promover a transparência e eliminar a percepção de secretismo que os cerca, ele os renomeou como Arquivos Apostólicos do Vaticano. Essa mudança, aparentemente simples, teve um grande impacto simbólico na comunidade católica e nos acadêmicos interessados no conhecimento, guardado nessas coleções. O Papa Francisco emitiu uma carta conhecida como Motu Proprio, um documento assinado pessoalmente no qual explicou que o termo secreto já não representava a essência desses arquivos. Essa mudança de nome foi bem recebida por acadêmicos e estudiosos, que a interpretaram como uma abertura do Vaticano para uma política de maior acesso à informação histórica e religiosa, que a Igreja armazenou cuidadosamente ao longo dos séculos. Segundo explicou o Papa Francisco, o termo secreto na Igreja é um termo usado para dizer que a Igreja é um lugar de vida. Latim pode ser interpretado como privado ou pessoal, e não necessariamente sugere algo oculto ou proibido. No entanto, ele reconheceu que na era moderna, esta terminologia gerou mal-entendidos sobre a verdadeira natureza dos arquivos, criando teorias sobre seu conteúdo. O Papa Francisco enfatizou que este passo não foi tomado de maneira impulsiva. Ele levou tempo para deliberar sobre a decisão e consultou a tradição da Igreja, especialmente os ensinamentos de seu predecessor, Paulo VI, que considerava esses arquivos um tesouro que guarda ecos da história e a passagem de Cristo pelo mundo.
Ao mudar o nome, Francisco reafirmou que a Igreja mantém seu compromisso de preservar e proteger esses documentos, mas também deseja torná-los mais acessíveis para o estudo e a reflexão, eliminando a barreira psicológica do segredo que existiu por tanto tempo. Número 3. Acesso aos arquivos do Papa Pio XII. É um marco esperado por historiadores e acadêmicos em todo o mundo. Esta decisão marca uma etapa crucial na história do Vaticano, já que o acesso a esses arquivos poderia lançar nova luz sobre um dos períodos mais controversos do século XX. O Papa Pio XII, cujo pontificado coincidiu com a Segunda Guerra Mundial, tem sido uma figura histórica cercada de debates. A postura da Igreja Católica e a posição específica do Papa durante o Holocausto e os horrores da guerra têm gerado perguntas durante décadas, e os estudiosos confiam que o acesso a esses documentos possa ajudar a respondê-las. Os arquivos deste pontificado, que abrange de 1939 a 1958, contém documentos e correspondências que refletem as decisões e as ações da Igreja durante um dos períodos mais sombrios da humanidade. Alguns historiadores esperam encontrar evidências de que Pio XII fez todo o possível para proteger as vítimas do conflito e que agiu de maneira ativa para salvar vidas na Europa. Os documentos poderiam oferecer respostas cruciais sobre os esforços da Igreja para enfrentar o sofrimento humano em um contexto de guerra e de graves violações dos direitos humanos. A abertura desses arquivos também é uma demonstração da disposição do Papa Francisco para fomentar um diálogo aberto e transparente sobre a história da Igreja. Francisco expressou que este ato não é apenas uma contribuição para a pesquisa acadêmica, mas também representa um passo em direção à reconciliação e à compreensão das ações passadas da Igreja. O Vaticano permitiu que estudiosos revisem e analisem esses documentos em um esforço para oferecer uma compreensão mais profunda dos eventos e decisões que ocorreram durante o período de Pio XII. Número 4. Abertura histórica por Leão XIII em 1881. Realizou uma das ações mais significativas na história dos arquivos vaticanos, ao abri-los, pela primeira vez a um seleto grupo de acadêmicos. Esta decisão foi vista como uma mudança transcendental, já que até então o acesso aos documentos papais estava estritamente restrito. Leão XIII foi um papa de pensamento progressista que buscava promover o conhecimento e a educação, e acreditava que permitir aos estudiosos o acesso aos arquivos beneficiaria tanto a Igreja quanto a compreensão histórica em geral. O Papa Leão XIII considerava que a abertura dos arquivos era uma oportunidade para que a Igreja mostrasse seu compromisso com a transparência e a verdade. Ao permitir o acesso a esses documentos, Leão XIII também esperava que a Igreja pudesse apresentar uma imagem mais clara e honesta de suas ações e decisões ao longo dos séculos. A iniciativa de Leão XIII foi bem recebida pela comunidade acadêmica, que há muito tempo buscava uma oportunidade para investigar os registros históricos da Igreja. No entanto, embora o acesso tenha sido permitido aos estudiosos, o Vaticano manteve um controle cuidadoso sobre os documentos e os pesquisadores que podiam entrar nos arquivos, o que ainda limitava a exploração completa dos conteúdos. Para Leão XIII, a abertura dos arquivos também tinha um propósito doutrinário. Este Papa se inspirou nos ensinamentos de Tomás de Aquino e buscava atualizar e reforçar a fé católica mediante a revisão de seus fundamentos históricos. Leão XIII acreditava que, ao tornar a informação acessível, as bases da doutrina católica seriam fortalecidas e que as verdades históricas seriam mais facilmente defendidas contra os questionamentos da época. Além disso, esse passo ajudava a Igreja a ganhar relevância em um mundo cada vez mais orientado para o conhecimento científico e a pesquisa histórica. Número 5. Relação do Papa com a Itália unificada. Foi uma das mais complexas e tensas na história da Igreja Católica. Durante o papado de Leão XIII, no século XIX, a Itália vivia um processo de unificação que ameaçava o poder e a independência do Vaticano. Leão XIII enfrentou a delicada tarefa de proteger os interesses da Igreja, enquanto defendia sua autonomia frente ao novo governo unificado da Itália.
Para o Papa, essa situação era uma questão de preservar não apenas o poder religioso da Igreja, mas também seu papel histórico e cultural na sociedade italiana. Leão XIII acreditava firmemente que o Vaticano deveria manter sua soberania e não se submeter às leis e ao controle do governo italiano. Essa convicção era compartilhada por muitos líderes eclesiásticos da época, que temiam que, ao ceder à guerra, diante do novo Estado italiano, a Igreja perdesse seu status e influência, tornando-se um simples apêndice do governo laico. A situação era complicada, pois a Itália buscava uma identidade nacional que unisse todos os territórios e populações sob uma mesma bandeira, mas o Vaticano se mantinha como um Estado independente dentro de Roma. O Papa adotou uma postura firme e decidida frente a este conflito. Rejeitou a ideia de que o poder temporal da Igreja deveria se subordinar às autoridades civis. E defendeu a importância histórica e espiritual da Igreja como uma força autônoma. Em seus escritos e discursos, Leão XIII deixou claro que a Igreja Católica havia desempenhado um papel essencial na vida da Itália durante séculos. E que não permitiria que essa influência fosse minada. No entanto, a resistência do Vaticano gerou tensões e conflitos que levaram décadas para serem resolvidos. E foi apenas em 1929, com os Pactos de Latrão, que o Estado italiano reconheceu formalmente a independência da cidade do Vaticano. Número 6. Rejeição a Maria, Rainha da Escócia. Conecta-se com os arquivos vaticanos através de uma carta desesperada que enviou ao Papa Sisto V antes de sua execução. Em 1587, Maria estava presa na Inglaterra sob as ordens de sua prima Isabel I, a rainha da Inglaterra, que a considerava uma ameaça devido à sua reivindicação legítima ao trono inglês. Maria, uma fervorosa católica em um país onde o protestantismo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, protestantismo, tinha sido imposta como religião oficial, suplicou ao Papa que interviesse em seu nome para evitar o destino que a aguardava. A carta de Maria, escrita com desespero e com a esperança de uma intervenção divina, pediu ao Papa Sisto V que usasse sua influência para salvá-la da execução. No entanto, e para surpresa de alguns historiadores, o Papa decidiu não intervir, mantendo-se à margem dos conflitos políticos da época. Este ato de neutralidade do Vaticano gerou controvérsia entre os seguidores da fé católica, que esperavam que o líder da Igreja defendesse uma rainha católica que enfrentava a morte por sua religião. Em sua carta, Maria manifestou sua devoção à Igreja e sua lealdade ao Papa, reafirmando sua fé e pedindo a proteção do líder católico. A decisão do Papa Sisto V de não intervir no conflito entre Maria e Isabel tem sido objeto de análise e especulação ao longo dos séculos. Alguns sugerem que o Papa temia as repercussões políticas de apoiar abertamente Maria, especialmente considerando o poder da Inglaterra e sua influência no âmbito europeu. Outros acreditam que o Papa, vendo a situação como uma questão de Estado, preferiu não interferir em questões políticas externas. Número 7. Julgamento de Galileu Galilei. É um dos eventos mais controversos guardados nos arquivos do Vaticano. Galileu, astrônomo e cientista italiano, desafiou os ensinamentos da Igreja ao afirmar que a Terra se movia ao redor do Sol, uma teoria heliocêntrica que contradizia a visão geocêntrica sustentada pela Igreja Católica, naquela época. Suas descobertas representaram um conflito direto com as crenças estabelecidas. E sua insistência em defender a verdade científica o levou a um confronto com as autoridades religiosas. Em 1633, Galileu foi convocado a Roma para enfrentar a Inquisição Romana, um tribunal religioso que investigava e julgava as heresias. Durante seu julgamento, Galileu foi pressionado a renunciar às suas afirmações e se retratar de seus escritos. No entanto, embora tenha tentado explicar suas descobertas com argumentos científicos, a Igreja interpretou suas ideias como uma ameaça à sua autoridade e à doutrina estabelecida. Apesar de seus esforços para convencer a Igreja de que suas descobertas não negavam a existência de Deus, os inquisidores o declararam culpado de heresia. Como punição, Galileu foi condenado à prisão domiciliar, uma sentença que cumpriu até o final de sua vida em 1642. Os registros de seu julgamento,
preservados nos arquivos do Vaticano, incluem as transcrições de suas defesas, os argumentos da Inquisição e os detalhes de sua condenação. Esses documentos revelam as tensões entre o avanço da ciência e os ensinamentos religiosos, assim como o papel difícil da Igreja ao tentar manter sua influência em uma época de rápidas descobertas científicas. Número 8. Carta de Henrique XIII a Clemente VII. A história de Henrique XIII da Inglaterra e sua carta ao Papa Clemente VII é um dos episódios mais influentes que marcaram a ruptura entre a Igreja Católica e o Estado inglês. No século XVI, Henrique XIII buscava a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão, pois desejava casar-se com Ana Bolena, com a esperança de que essa união lhe proporcionasse um herdeiro masculino. No entanto, o casamento com Catarina não produzia o filho que Henrique considerava necessário para assegurar a estabilidade de sua dinastia, o que o levou a escrever ao Papa solicitando a dissolução de seu casamento. A carta, assinada não apenas por Henrique, mas também por 85 membros da nobreza inglesa, foi enviada ao Vaticano com a esperança de que o Papa apoiasse o rei em seu pedido. No entanto, Clemente VII, que enfrentava pressões políticas significativas por parte do imperador Carlos V, sobrinho de Catarina, decidiu não conceder a anulação. A recusa do Papa em atender ao pedido de Henrique VIII provocou a ira do monarca inglês e se tornou o catalisador de uma mudança profunda na relação entre a Inglaterra e a Igreja Católica. Frustrado pela recusa do Papa, Henrique VIII tomou uma decisão radical. Rompeu com a Igreja Católica e se proclamou líder supremo da Igreja da Inglaterra, o que daria início à Reforma Inglesa. Este ato não apenas permitiu que Henrique se casasse com Ana Bolena, mas também desencadeou a dissolução de mosteiros e conventos na Inglaterra. Além da confiscação de suas riquezas e terras, a Reforma Inglesa mudou a estrutura religiosa da Inglaterra e estabeleceu uma Igreja Nacional que não respondia à autoridade do Papa. Número 9. Confisco de arquivos por Napoleão. Durante o turbulento século XIII, Napoleão Bonaparte se tornou uma das figuras mais influentes e temidas da Europa, e sua relação com a Igreja Católica foi, para dizer o mínimo, conflituosa. Em 1798, Napoleão invadiu a Itália e exigiu que o Papa entregasse valiosas posses do Vaticano, incluindo obras de arte, manuscrito e documentos históricos. Este pedido incluía os arquivos vaticanos, que Napoleão via como um tesouro de informação inestimável e um símbolo do poder espiritual da Igreja. Assim, sob as ordens de Napoleão, uma grande parte dos arquivos foi transferida de Roma para Paris, marcando um episódio único na história desses documentos. A transferência dos arquivos para o coração da França foi um processo árduo e longo, pois envolvia transportar milhares de documentos e livros históricos através de territórios em conflito. Os funcionários da Igreja no Vaticano viram esse ato como uma violação de sua autonomia e de seu direito de preservar sua própria história e herança. No entanto, no contexto das ambições expansionistas de Napoleão, o Vaticano se encontrava em uma posição de pouca resistência. Essa transferência forçada não só gerou indignação entre os fiéis católicos, mas também aumentou as tensões entre o Estado francês e o papado. Com a derrota de Napoleão em 1815, após a famosa Batalha de Waterloo, foi estabelecido um acordo para que os documentos e arquivos vaticanos fossem devolvidos a Roma. No entanto, o retorno desses arquivos não foi um processo simples, já que grande parte do material original havia sido mal gerido, perdido, ou até mesmo vendido durante sua estadia em Paris. Estima-se que cerca de um quarto dos documentos originais nunca retornaram ao Vaticano, o que representa uma perda significativa da história eclesiástica. Para a Igreja, o episódio de Napoleão não foi apenas um conflito diplomático, mas também um golpe na conservação de sua memória institucional. Número 10. Saque do Vaticano pelo Império Romano. É um dos episódios mais dramáticos na história dos arquivos vaticanos, e um exemplo dos desafios que a Igreja enfrentava para proteger seu legado. Em 1404, o Império Romano invadiu e deslocou a Igreja, e saqueou o Vaticano com o objetivo de se apoderar de documentos e objetos de valor.
Durante este ataque, muitos dos registros papais e documentos históricos acabaram espalhados nas ruas ou nas mãos de saqueadores, expondo segredos e conhecimentos cuidadosamente preservados por séculos. Este evento afetou profundamente a Igreja, que perdeu grande parte de sua história devido à destruição e ao saque. O Papa Inocêncio VII, que ocupava o papado durante o saque, decidiu fugir de Roma para salvar sua vida e evitar ser capturado. Antes de abandonar a cidade, Inocêncio VII deu ordens para destruir certos documentos considerados importantes demais para cair em mãos inimigos. Este ato foi uma decisão estratégica para preservar a confidencialidade de alguns aspectos da Igreja, embora tenha significado a perda de valiosos registros históricos. Seu sucessor, o Papa Gregório XII, seguiu o mesmo curso de ação e, além de destruir alguns documentos, decidiu vender outros para assegurar recursos financeiros. Uma medida extrema para a sobrevivência da Igreja em tempos tão críticos. Este saque não apenas significou a perda de documentos, mas também revelou a vulnerabilidade do Vaticano frente às forças externas. A destruição e o tráfico de documentos foram tão extensos que se estima que apenas uma fração dos registros originais pôde ser recuperada. Este evento levou os papas sucessores a implementar novas políticas de segurança para evitar que incidentes semelhantes voltassem a acontecer. De fato, o Vaticano começou a fortalecer as medidas de proteção em seus arquivos e a considerar formas de assegurar sua valiosa coleção de documentos. Número 11 – Criação do Arquivo Central em 1784. Marcou um ponto de inflexão na organização e proteção da história eclesiástica. Durante este ano, o Papa Paulo V decidiu que era essencial reunir todos os documentos dispersos em um único lugar seguro para evitar perdas ou deteriorações. A principal motivação desta iniciativa foi a necessidade de preservar o legado espiritual e administrativo da Igreja em meio a tempos turbulentos. Antes dessa decisão, os documentos estavam dispersos em diferentes lugares, o que dificultava sua conservação e acesso. O Papa Paulo V entendeu que os documentos eclesiásticos e administrativos eram peças insubstituíveis da história da Igreja e do mundo em geral. Assim, ele tomou a decisão de estabelecer um arquivo centralizado que permitisse proteger e organizar adequadamente essa vasta coleção de registros, assegurando sua disponibilidade para o futuro. Essa decisão deu origem ao repositório que hoje conhecemos como os Arquivos Secretos do Vaticano, embora o termo secreto fosse usado no sentido de privado, para enfatizar o caráter exclusivo da informação armazenada. O estabelecimento deste arquivo central permitiu que o Vaticano começasse a gerir sua vasta coleção de documentos com maior eficiência. Foram desenvolvidas novas políticas para classificar e conservar os arquivos. Isso facilitou a busca e consulta de informações quando necessário. Além disso, a centralização dos arquivos aumentou a segurança, minimizando o risco de perda ou dano por conflitos e saques que anteriormente haviam colocado muitos registros em perigo. Número 12. Separação da Biblioteca e Arquivos Vaticanos. No século XVII, o Papa Paulo V tomou uma decisão histórica para garantir a preservação e confidencialidade dos documentos da Igreja. Separar a Biblioteca Vaticana dos Arquivos Vaticanos. Até então, ambos os repositórios compartilhavam espaço e funções, o que era problemático, dada a natureza diversa de suas coleções. A Biblioteca Vaticana se concentrava em preservar e compartilhar obras de caráter acadêmico, filosófico e científico, enquanto os arquivos continham documentos privados, confidenciais e de grande relevância para a história da Igreja e sua estrutura de poder. Paulo V considerou que essa separação permitiria proteger melhor as informações mais sensíveis que, embora tivessem valor histórico, deveriam permanecer nas mãos da Igreja. Em uma época em que os conflitos políticos e religiosos eram comuns, essa decisão ajudou a resguardar documentos importantes que se relacionavam com a doutrina, a administração eclesiástica e a correspondência privada da Santa Sé. A Biblioteca Vaticana, que continuou sendo acessível ao público, manteve seu foco no conhecimento geral, enquanto os arquivos vaticanos adotaram um caráter restrito.
O Papa estabeleceu normas de acesso rigorosas para os arquivos, e apenas um grupo seleto de funcionários eclesiásticos podia consultá-los. Isso permitiu proteger documentos que narravam aspectos internos da Igreja e eventos delicados de sua história. A separação da biblioteca e dos arquivos fortaleceu a segurança e a confidencialidade dos registros, prevenindo que caíssem nas mãos de pessoas externas que pudessem interpretá-los ou usá-los de maneira inadequada. Número 13. Teorias da conspiração sobre arquivos. Tem sido a origem de uma série de teorias da conspiração que capturam a imaginação do público há décadas. Devido ao acesso limitado e à natureza confidencial de seus documentos, alguns chegaram a acreditar que os arquivos contêm segredos que poderiam mudar a visão da humanidade sobre eventos históricos, a religião e até mesmo o contato com seres de outros mundos. Esta atmosfera de mistério deu origem a inúmeras histórias sobre o que realmente é guardado atrás das portas dos arquivos do Vaticano. Especulações que, em muitos casos, chegam a extremos difíceis de comprovar. Entre as teorias mais populares está a ideia de que o Vaticano ocultou documentos relacionados à existência de vida extraterrestre. Alguns acreditam que a Igreja possui registros de supostos encontros com civilizações avançadas, ou conhecimentos que poderiam revelar verdades profundas sobre a criação. Para os defensores dessa teoria, a Igreja Católica teria decidido manter esses registros ocultos para evitar uma crise de fé e preservar a ordem nas crenças religiosas tradicionais. No entanto, essa teoria nunca foi confirmada e o Vaticano não forneceu provas que apoiem ou desmintam tais afirmações. Outra teoria sugere que os arquivos contêm documentos que provam a existência de relíquias de valor incalculável, como o Santo Graal ou fragmentos da cruz em que Jesus foi crucificado. Os defensores dessa ideia afirmam que o Vaticano tem em seu poder objetos de grande significado religioso e histórico que foram zelosamente guardados para evitar que se tornem objetos de culto ou para proteger sua autenticidade. Além disso, alguns acreditam que os arquivos contêm registros da história inicial da Igreja e documentos que explicariam episódios controversos nos quais a Igreja teria desempenhado um papel importante. Número 14. Excomunhão de Maria Lutero. É um dos eventos mais significativos guardados nos arquivos do Vaticano, pois marcou um antes e um depois na história do cristianismo. Lutero, um monge teólogo alemão do século XVI, questionou abertamente as práticas da Igreja Católica, especialmente a venda de indulgências, o que levou a uma série de escritos que criticavam a corrupção dentro da Igreja. Em 1517, Lutero publicou suas 95 teses, um documento que desencadeou uma grande controvérsia e que eventualmente deu início à Reforma Protestante. O Papa Leão X tentou fazer com que Lutero se retratasse, mas sua recusa em se submeter à autoridade papal levou a ser declarado herege. Finalmente, em 1520, o Papa emitiu uma bula papal, a de Sede Romanum Pontificem, que excomungava formalmente Lutero da Igreja Católica. Este ato oficial da Igreja estabeleceu um precedente para a autonomia que os reformadores protestantes buscavam em sua fé e desafiou a autoridade centralizada do Vaticano em assuntos religiosos. A excomunhão de Lutero deu início a uma onda de divisões religiosas na Europa, que transformaria profundamente o panorama religioso do continente. Lutero não foi apenas excomungado, mas também condenado à morte pelo Edito de Worms em 1521, embora nunca tenha sido executado. Sua excomunhão e a rejeição da Igreja e suas ensinanças o transformaram em uma figura-chave para aqueles que buscavam uma nova forma de cristianismo livre da influência de Roma. Seu movimento inspirou numerosos seguidores e marcou o nascimento de uma igreja protestante separada da Igreja Católica, iniciando um período de conflitos religiosos e políticos na Europa, que se prolongou por vários séculos. Número 15. Documentos sobre a vida de Jesus. Os arquivos do Vaticano contêm documentos históricos que guardam detalhes da vida de Jesus e que foram preservados cuidadosamente durante séculos.
Esses registros, que abrangem desde os primeiros dias do cristianismo até épocas posteriores, incluem escritos antigos, pergaminho e cópias de evangelhos. Os estudiosos que tiveram acesso a eles descrevem uma vasta coleção de textos que oferecem uma perspectiva detalhada dos tempos em que Jesus viveu. E alguns até acreditam que poderiam conter escritos desconhecidos ou versões iniciais dos evangelhos, que não foram incluídos no cânone oficial. Entre os documentos encontram-se manuscritos que relatam os fatos da vida de Jesus, tal como eram entendidos pelas primeiras comunidades cristãs. Esses registros históricos não apenas descrevem seu nascimento, vida e ensinamentos, mas também o impacto que sua figura teve em seus seguidores e na sociedade de sua época. Especula-se que nos arquivos do Vaticano também há cartas e textos dos primeiros líderes cristãos, que documentam a expansão inicial da fé cristã e as dificuldades que enfrentaram os primeiros seguidores de Jesus. Uma teoria que envolve esses documentos é que eles poderiam conter textos apócrifos ou fragmentos de evangelhos perdidos. Esses textos, embora não façam parte do Novo Testamento oficial, oferecem uma perspectiva valiosa sobre como as primeiras gerações de cristãos interpretaram a figura de Jesus e sua mensagem. Para a Igreja, esses documentos são considerados um recurso inestimável, que proporciona uma conexão direta com os primeiros dias da fé cristã e uma oportunidade para compreender melhor o contexto em que a religião surgiu.